Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e à moradia. Segundo a Organização das Nações Unidas, eles são fundados no respeito pela dignidade e pelo valor de cada pessoa. A Agenda de 2030, criada pela própria ONU, tem como missão combater as desigualdades, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, protegendo os direitos humanos e criando condições para um crescimento sustentável. Essa agenda se fundamenta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados internacionais, Declaração do Milênio e os resultados da Cúpula Mundial de 2005. Essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a posteridade, buscando fortalecer a paz universal com mais liberdade e igualdade. E o nosso convidado para falar sobre direitos humanos é o advogado Rildo de Oliveira, especialista em políticas públicas. Ele exerceu vários cargos na área de direitos humanos e atualmente é conselheiro nacional de direitos humanos do Estado de São Paulo. É militante e um grande especialista do tema. Nós temos também a Jéssica, mãe da Manu e da Rafa. A Rafa tem uma doença rara e crônica. E ela vai nos contar os momentos mais desafiadores que enfrentou e enfrenta até hoje para dar uma maior qualidade de vida para a Rafa. Rildo, seja muito bem-vindo. Primeiro, conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e a sua contribuição na pauta dos direitos humanos. Bom, eu sou Rildo Marques de Oliveira, sou advogado formado pela PUC de São Paulo, especializado em políticas públicas, segurança pública. Fui coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fui presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana aqui em São Paulo, fui membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos e atualmente estou como conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui de São Paulo, CONDEP, e membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de São Paulo. Sou militante há muito tempo desta área, e tenho diversas formações, capacitações, cursos especializados em direitos humanos. Eu sou homem, sou branco, 58 anos, cabelos brancos, eu tenho bigode e uma barba branca, tenho olhos castanhos e aqui estou vestindo uma camisa cor-de-rosa bem clarinha e com os cabelos penteados curtos para trás. Jéssica, conta pra gente a trajetória de vocês até a descoberta da doença da Rafa e os desafios do dia a dia. Olá, eu me chamo Jéssica, eu sou mãe da Manu e da Rafa. Rafa é a minha filha mais nova e ela tem uma doença rara e crônica. Nossa história das doenças raras ela começou lá em 2015, quando a Rafa apresentou seus primeiros sintomas. Eram sintomas muito leves, muito sutis, muito discretos. E a gente começou a buscar diversos especialistas e alguns deles chegaram a sugerir que era coisa da nossa cabeça, que na verdade ela não tinha nada. Mas com o passar do tempo, os sintomas foram ficando mais evidentes e infelizmente mais graves, o que levou a Rafaela a diversas internações e intervenções invasivas. A doença da Rafa era uma doença que não era conhecida ainda, né? Esse mundo de doenças raras, existem tantas doenças que ainda não são conhecidas, e esse foi o caso da doença da Rafaela. A gente chegou a fazer o exome em 2016, mas não tivemos um resultado. E em 2018 a gente pediu a revisão desse exame, e no mês de 2019 a gente descobriu. É uma doença nova, uma doença recém-descoberta pela medicina e é uma doença mitocondrial. Pela doença, a Rafa precisa de dispositivos que dão suporte à vida, ventilação mecânica. Pela doença, a Rafa precisa de dispositivos que dão suporte à vida, ventilação mecânica, alimenta por sonda nasointeral e tem até uma derivação no intestino. Mas mesmo diante de tantos dispositivos, ela tem uma vontade enorme de viver. Ela tem sede pela vida. Ela é muito brincalhona. Então, eu entrei na Mavi Raras
justamente porque eu me senti muito só, né? Foi um caminho muito solitário, foi um caminho muito dolorido. E eu pensei que eu queria poder fazer mais por pessoas que têm condições iguais às nossas, pessoas que estão nesse caminho de descoberta, né, de investigação da doença, porque nesse nosso processo eu acho que a investigação pela doença foi o mais dolorido, foi o mais difícil. Ele é muito desafiante porque, como não tem conhecimento, como são doenças raras, os médicos não pensam imediatamente nessa condição. Às vezes tem uma certa negligência, né? Acham que a gente está neurótica, exagerando. Então, diante dessa dor toda que eu vivi, eu pensei que eu não queria que outras famílias passassem pelo mesmo. Da mesma maneira que eu passei, eu pensei, eu posso tentar ajudar a melhorar esse percurso de alguma maneira. Então, foi aí que eu entrei na nave Raras. E Hildo, como é que a pauta dos direitos humanos entrou na nossa Constituição? Quer dizer, que caminhos que a gente teve que percorrer para que os direitos universais, como a saúde e a educação, fossem assegurados aos cidadãos? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre as mudanças garantidas na nossa Constituição de 1988. Nós temos a Constituição brasileira de 88, é muito importante frisar isso. Ela traz no seu conjunto uma dogmática dos direitos humanos, sobretudo a partir de uma relação internacional. O que eu quero dizer com a relação internacional? Nós sabemos que, pós-guerra, ele pavimentou no mundo um campo de diálogo entre as nações e trouxe os direitos humanos ideologicamente como fundante das constituições de todas elas nos Estados-membros. Alguns mais, outros menos, mas no Brasil ele adotou na Constituição de 88 diversos princípios dos tratados e convenções internacionais, sobretudo da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, sinalizando para a sua nação, ou seja, sinalizando para a população e a sociedade brasileira, e sinalizando para os outros Estados-membros da ONU, os organismos internacionais, que o Brasil ele faz um pacto para que a todo o seu processo de Estado, de convivência, de organização social, de organização estatal, de organização judicial, seja fundado no dogma do respeito à dignidade da pessoa humana. E aí, obviamente, ela não só no artigo 5º, mas ela também traz essas referências no artigo 1º, 2º, 3º e 4º, dirigindo o Estado brasileiro exatamente para o respeito aos direitos humanos. E aí, o que são os direitos humanos, né? Independente dos tratados e das convenções internacionais, é muito importante que a gente frise que o mundo pós-guerra ele optou para a proteção coletiva das sociedades, impedindo que haja interpretações arbitrárias sobre os direitos, ou seja, impedindo que haja tiranias, e garantem no campo individual uma série de acessos das pessoas para que elas possam minimamente exercer o que nós chamamos de direito à vida, que é a principal base elementar e fundo a dignidade das pessoas humanas, né? A vida e a dignidade elas não podem andarem separados. E a Constituição brasileira de 88, ela com muita propriedade, ela traz isso, ela incorpora isso. O artigo 5º, ele é só um referenciamento legal daquilo que o Brasil não abrirá mão nas garantias individuais e também coletivas, né? É muito importante a gente frisar isso. E o mais importante, aliás, da nossa Constituição é o nosso preâmbulo. O preâmbulo é uma espécie de norma orientativa, que não é um artigo, ele não se traduz necessariamente num mecanismo jurídico de interpretação, mas ele faz parte da norma. E o nosso preâmbulo, ele é o alicerce da Constituição, onde o preâmbulo da Constituição brasileira, ele vai, de fato, salvaguardar todos os princípios das concepções
e desse dogma, né, dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Portanto, a Constituição de 88, a partir do seu preâmbulo, a partir dos seus primeiros artigos e do artigo 5º, inclusive no artigo 5º, faz relacionar-se com os direitos humanos internacionais, ou seja, o Brasil, pelo parágrafo 2º, ele tem o dever de respeitar os tratados e as convenções internacionais, inclusive das quais ele acaba sendo pactuante, ou seja, na qual ele acaba firmando compromissos nas assembleias, tornando esses tratados parte que deverão ser incorporadas no sistema jurídico brasileiro, mesmo que não esteja escrito na Constituição ou numa lei infraconstitucional. Isso é muito importante que a gente tenha essa interpretação da Constituição brasileira. E aí, com relação o que significa, né, o cidadão, o sujeito, eu acho que é muito importante que a Constituição para o Brasil anterior e para o Brasil pós-88, ele traz uma noção muito clara do que significa sujeito. Ou seja, todos são sujeitos de proteção do Estado. Todos são sujeitos de garantias de direitos e seus deveres, obviamente, e todos são sujeitos dessa proteção incondicional da integralidade e de acesso a esse espectro de humanidade. Portanto, todos os sujeitos têm que ter a sua dignidade em desenvolvimento e essa dignidade tem que ser protegida pelos meios e mecanismos estatais de proteção. Então, essa é a interpretação que eu faço da Constituição e no campo de a gente entender quais são as garantias individuais. Todos os brasileiros e brasileiras têm que ter a sua dignidade protegida. E aí, Ariadna, a questão é, o que são os elementos que compõem a dignidade da pessoa humana? Os elementos são as próprias características individuais de cada sujeito. Seja a partir da sua aparência, seja a partir da sua complexão física, seja a partir da sua cultura, seja a partir das suas experiências de vida enquanto sujeito, seja a partir da sua ideologia, seja a partir da sua religião, seja a partir, inclusive, da sua saúde, né? Todos esses elementos que compõem a vida dos sujeitos, eles necessariamente têm que serem protegidos dentro desse espectro da individualidade de cada um, né? Isso significa que a Constituição brasileira, para garantir essa ideia de igualdade de direitos, ela produziu uma série de políticas públicas universais. Ou seja, se é fato que todo cidadão e sujeito cidadão necessita dessa proteção integral, logo algumas políticas públicas essenciais para a boa convivência e o desenvolvimento social de cada indivíduo, essas políticas têm que ser universal. Entre elas, nós temos a educação, nós temos a saúde, e, infelizmente, não temos outras políticas públicas universais que fossem mais claras, né? Mas, especificamente, a saúde está garantido como uma política universal, onde todo cidadão brasileiro tem que ter acesso ao atendimento, ao acolhimento da saúde e mais, né? Tem que ter direito ao tratamento prescrito pela ciência e prescrito pela medicina. E aí, obviamente, nós vamos verificar que a nossa Constituição brasileira, ela, por ser híbrida, ela garante a universalidade de um lado dos direitos individuais de acesso à saúde e educação, mas de outro lado ela não consegue resolver o problema de quem alimenta, de como estar alimentado toda essa universalidade, né? Como é que isso vai ser custeado para alimentar essa universalidade? Aí nós temos alguns problemas, porque a Constituição, quando chega na parte
da economia ou da política econômica, ela não consegue resolver uma questão, eu diria assim, ideológica, porque ela não consegue conceber que toda a política econômica deve estar atrelada a essa sustentabilidade das universalizações. Por exemplo, a moradia, ela infelizmente não é uma política universal. Mas por que ela não é uma política universal? Porque a nossa economia ainda vai tratar a moradia como um negócio. E se ela é um negócio, ela não pode estar no campo da universalização, porque certamente a iniciativa privada ela não vai conseguir manter o seu ideal de lucro se ela tiver que produzir a moradia, por exemplo, como um bem comum, como um bem para todos. E assim sucessivamente, né? Então, quando nós temos a parte econômica, a Constituição brasileira não consegue amarrar o sistema de maneira que faça garantir a universalidade de todos esses direitos individuais. Esse é um problema que nós temos. Mas, contudo, no entanto, talvez seja por isso que o Constituinte, né, o delegado Constituinte, aquele que votou e aprovou uma Constituição, ele, então, colocou só a educação e a saúde como uma política universalizada, né? O que significa uma política universalizada? Ela deve ser realizada por todos os entes do Estado brasileiro, desde o território, ou seja, desde o município até a administração central, que é o que nós chamamos de governo federal, chamamos de União. E aí se construiu o SUS, né? Um sistema único de saúde, onde se criou uma malha, né? Uma rede de parcerias entre estados, municípios e a União, o governo federal, para alimentar essa universalização da saúde, por exemplo. Então, nós temos o Sistema Único de Saúde. Jéssica, de acordo com a sua experiência, me conta como é que a doença rara impacta de fato na vida das famílias e das pessoas que estão próximas aos pacientes. Eu também queria saber como é que familiares podem se engajar nas causas, trabalhando na melhoria das políticas públicas, acesso ao diagnóstico e aos tratamentos adequados. Doenças raras, né, é um tema relativamente novo. Existem poucos estudos, tanto no âmbito médico, científico, com relação às próprias doenças, e tanto no aspecto social. Ou as doenças raras crônicas e graves impactam a vida dessas pessoas, né? Então eu acredito que a sociedade civil, né, as associações, os familiares, os cuidadores, as pessoas com doenças raras, elas têm um papel muito importante na luta dos direitos, das melhoras das políticas públicas, né? Então eu entendo como uma forma de enfrentamento e necessária. A gente precisa se mobilizar, porque somos nós que, ou como médico, ou como profissional da saúde, ou como familiar, ou como cuidador, ou como pessoa nesta condição, que vivemos essa situação e que sabemos quais são as barreiras que a gente enfrenta no dia a dia com relação às doenças raras. Então eu acho que é isso, a importância das associações da sociedade civil, o engajamento dos familiares, das pessoas com doenças raras é nesse sentido, de melhorar os direitos das pessoas com doenças raras, pensar em políticas públicas, em ações resolutivas. Hildo, voltando com você, partindo do princípio que a nossa Constituição assegura o direito à saúde, eu queria entrar no tema das doenças raras. Como é que o SUS consegue atender o cidadão com necessidades especiais? Esse direito está assegurado de fato de uma maneira justa? E aí, dentro do Sistema Único de Saúde, ele, na minha visão, ele não teria limites do que e de como atender ou do que fornecer nível de tratamento às pessoas. Quando nós estamos diante de doenças raras, doenças que não são comuns, e que isso torna o indivíduo portador de doenças raras, né, uma pessoa diferenciada dentro do coletivo, é aí que nós temos que usar o princípio da equidade.
por que nós temos que usar o princípio da equidade? Porque se eu não usar o princípio da equidade, eu não garanto a universalização, porque eu vou excluir aqueles diferentes. E pelo dogma, né, e os conceitos de direitos humanos, no campo da garantia individual e no campo da universalização de políticas, no âmbito da Constituição, eu não posso criar nenhum aspecto de exclusão em decorrência da característica do indivíduo. Então, o indivíduo enquanto sujeito, mesmo portador de doenças raras, ele tem o direito de acessar essa universalização e a ter todos os cuidados e tratamento em campo de igualdade com os demais. E para isso eu preciso fazer um desequilíbrio. O que significa o desequilíbrio? A equidade pressupõe eu desequilibrar um sistema comum para que ele seja e torná-lo incomum para atender aqueles que são diferentes. E aí sim eu produzo essa ideia da equidade, né? O professor Rui Barbosa, né, famoso jurista brasileiro, ele diria que a equidade é tratar os iguais com a igualdade e os desiguais com a desigualdade que ele possui. E eu não posso tratar como igual aquele que possui uma diferença. Pelo contrário, eu preciso considerar a sua diferença sendo desigual e elevá-lo a uma condição de igualdade, dando a ele um tratamento diferenciado ou uma atenção diferente do que eu daria para quaisquer pessoas que não possuem doenças raras ou possuem apenas doenças comuns. E esse é o princípio da equidade, né? E a Constituição brasileira, ela, por respeito ao dogma da dignidade da pessoa humana, as suas políticas de saúde, que são universais, devem garantir o tratamento a todas as pessoas que possuem doenças raras. E aí, nesse sentido, mesmo que para essas doenças raras eu preciso ter uma inversão maior, um investimento maior de recursos públicos, eu devo, enquanto Estado brasileiro, providenciar isso de uma maneira muito transparente e de uma maneira muito efetiva. Jéssica, e você, como cidadã e como mãe, o que te mobiliza para continuar lutando? Essa é uma das questões que mais me mobiliza, né, enquanto mãe. Eu acho que a gente enfrenta diversas barreiras, tanto no início, né, de se pensar em uma doença rara, né, dicas dessa investigação, porque primeiro os médicos tendem a pensar em doenças mais prevalentes, isso faz sentido, né, depois em pensar em doença rara, mas infelizmente esse tempo faz com que o paciente tenha perdas importantes, consequências muitas vezes irreparáveis. Essa é uma questão que eu acho que conversa com direitos humanos. Uma outra questão está relacionada ao alto custo dos medicamentos. Às vezes o tratamento não existe um protocolo, né? Então, para conseguir ter acesso àquele tratamento, é uma briga, às vezes, na justiça. Então, é muito complicado o acesso do medicamento, o acesso do tratamento. Mas o que mais me impede enquanto mãe é uma outra questão. Mas nada se compara ao momento que a pessoa com doença rara, ela perde a dignidade, né? Então, ao longo do tratamento, ao longo desse percurso, chega um momento que parece que tudo que ela viveu ali já foi demais, foi muito. Superou, né, as expectativas do tempo, superou as expectativas do prognóstico e aí acaba tendo muitas negligências. Isso dói demais, porque, na verdade, o que a gente quer viver, e não é só viver, a gente quer viver com qualidade de vida, a gente quer viver deixando assim, evidente que ali é um ser humano, sabe? É um ser humano que sente, que tem vontades, que tem desejos, que sonha. Enfim, que não se resume à condição da doença. E isso é muito dolorido, essa perda de dignidade, sabe? Ô Rildo, com as garantias que a Constituição assegura ao paciente, você avalia que esse objetivo é alcançado?
E trazendo para o caso das pessoas com doenças raras, o Estado consegue tratar desse cidadão, dando acesso ao diagnóstico, a tratamentos, terapias e tudo mais? E entrando também na questão da empregabilidade das pessoas especiais, as empresas conseguem acolher o diferente e, acima de tudo, garantir a equidade? Eu vejo assim, posso inclusive estar equivocado, né? Eu acho que quando nós estamos diante de pessoas e de sujeitos que têm garantias individuais e, portanto, o Estado não pode fechar os olhos, porque nós temos aqui que traçar aqui também, acho que um paralelo. Uma coisa que nós estamos discutindo aqui é o que está na lei, é o que está na interpretação da Constituição, dos tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, e a gente está trabalhando aqui no campo do ideal. Mas o que a gente percebe na nossa realidade brasileira é que esse ideal legal constitucional, ele não chega da maneira como ela está pensada, da maneira como ela está idealizada. Na prática, a gente observa a dificuldade que o Estado brasileiro tem de tratar os nossos diferentes com a diferença necessária. Portanto, as pessoas portadoras até de deficiência e de doenças raras têm uma dificuldade muito intensa para a convivência social, né? É muita luta. O movimento das pessoas portadoras de deficiência tem sido intenso, né? Desde aqueles que têm deficiência visual, daqueles que têm problemas com a mobilidade, tem sido intensa. O Estado brasileiro tem procurado corrigir, né? Por exemplo, na questão da renda e trabalho, né? Tem procurado criar cotas nas empresas, fez alguns processos de lei procurando criar cotas para dar a essas pessoas também a oportunidade de uma qualificação social a partir do trabalho. Os portadores de doenças raras, eles têm pouco mais de dificuldade, porque eu acho, no meu modo de ver, que ainda não houve uma unificação aí das instituições e dos próprios sujeitos que fizesse uma transparência dessa situação, das suas dificuldades de acesso até mesmo aos tratamentos de saúde, para tornar visível ao resto e ao conjunto da sociedade, para que essas pessoas consigam compreender a necessidade de haver um processo de equidade, tratando eles dentro do seu processo de desigualdade, né? Então eu acredito que os portadores de doença rara, eles têm que se unirem e cobrar da sociedade do Estado brasileiro essa atenção. Por que eu digo isso, né? Eu sou pai de uma pessoa que possui uma doença, ela não é rara, mas ela é uma doença diferente, né? E o medo que ela tem no trabalho, por exemplo, que descubram que ela tem essa doença rara, né? Então ela não consegue ter uma saúde emocional e social que lhe coloque numa situação de segurança. Ela a qualquer momento acha que a iniciativa privada, ao descobrir que ela possui uma doença diferente, né, ela possa ser, por exemplo, desligada da empresa. Em relação a isso, os meios protetivos que a justiça tem ainda são muito frágeis. É necessário que a gente, além do atendimento da saúde, né, que é o acesso à medicação, mas que a gente crie formas e meios de proteção dessas pessoas e também de inclusão na participação da vida social. Ainda nós temos questões muito frágeis. Vou contar um caso aqui para você, se for possível. A empresa McDonald's, ela se lançou à frente na possibilidade da contratação de pessoas que possuem um certo grau, né, de deficiência intelectual. E foi uma grande notícia, né? Porém, contudo, a própria empresa não conseguiu controlar os seus próprios funcionários em relação àqueles diferentes.
Então, as pessoas que iam para o trabalho passavam a sofrer alguma espécie de bullying. E aí, esse sujeito, ele entrou mais... A felicidade dele poder trabalhar, de participar da sociedade, depois ele criou uma espécie de transtorno, porque foi o fato de não ser aceito entre seus colegas de trabalho em razão do seu grau de deficiência. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, criar campanhas, e aí eu não quero dizer que a responsabilidade é só 100% do Estado, mas a sociedade brasileira também tem responsabilidade sobre os seus diferentes, porque nós estamos no campo da civilização. Então, a educação ela é fundamental enquanto política universal para que a gente faça um processo de educação dos direitos humanos nas escolas públicas, nas escolas privadas, para que a gente possa garantir um comportamento de respeito a essas pessoas que são portadoras de deficiência e portadoras de doenças raras. Então, nós precisamos, a partir da educação, criar uma consciência social e respeito ao diferente. E depois, mesmo no campo comercial, das empresas, nós precisamos que a iniciativa privada e até mesmo as repartições públicas possam respeitar aquelas pessoas portadoras de doenças raras, possam respeitar as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física ou intelectual, para que a gente garanta essa equidade, né? Então, apesar de, no campo do ideal, a Constituição ela garantir esse direito, na prática nós vamos passar por um processo político, né, de conscientização social e por um processo pedagógico de educação, para que a gente possa, de fato, explicar para a sociedade o que é a equidade, o que é essa necessidade de mantermos todos e todas, independente de sua condição humana, como uma pessoa sujeita de direitos em grau de igualdade perante todo o Estado brasileiro. E Rildo, nesse seu trabalho como militante e um grande especialista em direitos humanos, como é que você avalia a nossa política de uma maneira geral? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a gente já avançou nas questões básicas como saúde, educação, igualdade racial, cultura, segurança pública, entre tantos outros temas importantíssimos ao cidadão brasileiro, e como a Constituição de 88 nos ajudou a sedimentar esses direitos. Eu sou militante dos direitos humanos antes da Constituição de 88 e pós-Constituição de 88. Então eu posso dizer claramente a você que a Constituição de 88 ela é um campo maravilhado. Nós temos uma grande Constituição. Temos muitos defeitos nela ainda. No campo da segurança pública ainda nós herdamos ainda da ditadura de 64. Nós não conseguimos, em 88, resolver o problema da segurança pública, que é um dos problemas, cria muitos problemas de saúde pública, inclusive hoje no Brasil, né? Nós temos um alto índice de policiais militares em suicídio. É a maior categoria profissional que comete suicídio, são os policiais militares do Brasil. E isso é inaceitável. E de outro lado, nós temos a polícia que mais violência pratica. A polícia militar hoje ela concorre com o crime organizado em quem produz mais violência, e a polícia militar ganha do crime organizado. Ele produz muito mais violências contra a vida do que o próprio tráfico de drogas, o que é um absurdo. Tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e por todo o Brasil fora, não tem um estado menos ou mais, né? Em São Paulo, por exemplo, nós estamos vendo uma epidemia de policiais matando jovens, matando pessoas, sobre as justificativas mais esdrúxulas possíveis, né? Nesse contexto, que eu observo é que a Constituição nossa trouxe uma série de avanços, mas a sociedade e a cultura política ainda não resolveu o seu problema
político de que tipo de sociedade nós queremos. O Brasil está dividido. Uns querem uma sociedade brasileira menos brasileira e outros querem uma sociedade brasileira mais brasileira. E essa dificuldade enquanto concepção de nação, tem trazido ao Brasil uma indefinição na política muito grande. Porque, ora, nós estamos muito constitucionais. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um período onde o presidente da República respeita a Constituição 100%. Mas acabamos de sair de um período do presidente que não respeitava absolutamente nada do que estava na Constituição. Ao contrário, ele propunha esforços políticos até para mudar os princípios de direitos humanos que existiam na Constituição. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto Racial, temos o SUS, temos a posição de uma educação universalizada, o que foi sendo destruída no governo anterior. Foi destruindo a constitucionalidade do direito na raiz. Então, nós estamos vivendo na política esse problema. E, de outro lado, sobrecarrega muito a outra ideia, porque você, para manter as universalizações, você precisa de financiamento. E aí nenhum setor da economia quer financiar as políticas universalizadas. Pelo contrário, né? Muitos governantes que passaram aí trataram tanto a educação e a saúde, que são universais, como negócio. Foram sucateando as políticas públicas e foram aumentando o investimento em negócio. Vou te dar um exemplo. Em 91, ou seja, logo depois da Constituição, de 88, aqui no estado de São Paulo, as universidades públicas, a USP, Unicamp, Unesp, se a gente juntasse todas as federais, né? Se a gente juntasse todas as universidades públicas, nós teríamos em torno de 40 mil vagas iniciais. Quando em 91, eu ia para as universidades privadas, eu tinha em torno de 120 mil vagas, né? Tinha diversas. Quando eu chego em 2024, eu tenho as mesmas 40 mil vagas nas universidades. Ou seja, significa que os governos estaduais, etc., não investiram nada nas universidades. Não ampliaram nada as possibilidades de educação. Mas quando eu chego hoje em vagas para as universidades particulares, eu tenho quase 800 mil vagas disponíveis. Já foi maior. Então, o que significa? Uma política que foi sucateando a educação pública e foi, de alguma maneira, investindo na educação privada, transformando a educação universalizada em educação do negócio, né? A mesma coisa acontece com a saúde. Se você verificar os leitos hospitalares públicos de 91, em comparação com os privados, se você for pegar hoje, você vai ver que a rede privada ela tem muito mais leitos e o Estado congelou. Proporcionalmente pela população. Estou pegando o exemplo de São Paulo. Nós tínhamos em 91 120 mil profissionais da segurança pública, policiais militares e guardas civis, e tínhamos apenas 230 mil trabalhadores da segurança privada. Nós temos hoje os mesmos, nem 120 mil, nós estamos com 114 mil servidores de segurança e estamos com quase 2 milhões e meio de trabalhadores na segurança privada. Isso é um absurdo, né? E essa é a contradição nossa da política, né? A dificuldade que a gente tem para financiar uma universalização da saúde em detrimento daqueles governantes que assumem periodicamente o poder e que não investem na saúde, mas fortalecem a saúde privada, por exemplo, e que depois viram um ciclo onde esses empresários da saúde privada investem nas campanhas políticas exatamente nessas pessoas que acham que o Estado atrapalha,
que acham que o Estado não acompanha a economia, que querem tirar o Estado de toda a relação e querem transformar a saúde, a educação e segurança num negócio, como se fosse um bem privado. E isso é um contrassenso, porque a Constituição, lá no preâmbulo, como eu falei, ela vai dizer que a segurança, saúde, educação, a cultura, tudo aquilo que é próprio do sujeito humano, as necessidades humanas, devem estar garantidos. Só que a iniciativa privada, o capital, ele não consegue garantir, ele não consegue financiar, ele não consegue dar acesso a uma moradia, por exemplo. O trabalhador comum, muito menos uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, consegue fazer o pagamento de uma saúde privada e assim sucessivamente. E a maioria da nossa população, ela tem uma renda per capita, né, na média de um salário mínimo e meio, e com um salário mínimo e meio, tirando a alimentação e tal, o que o sujeito conseguiria pagar de educação e de saúde? Quase que nada. Por isso que, dentro do processo de igualdade garantido na Constituição, é que a saúde ela tem que ser cada vez mais pública e a educação tem que ser cada vez mais pública. Vamos ver agora o problema da dengue. E que acaba socorrendo as pessoas? É o SUS. E a vacina contra a dengue está na iniciativa privada. Quem pode pagar isso? As pessoas que não podem socorrer ao SUS, né? Então, nós vivemos, às vezes, no Brasil, periodicamente, essa confusão política que faz com que as pessoas elas não compreendam os seus direitos como a Constituição coloca. E o mais importante não é compreender apenas os seus direitos. Eu tenho debatido aqui com algumas pessoas que são conservadoras e elas me dizem assim: poxa vida, vocês só defendem direitos, ninguém defende dever. Construímos a pedagogia dos direitos a partir dos deveres. Eu vou te dar um exemplo. Nós devemos ensinar nas escolas, que é o que nós chamamos de pedagogia do direito. Nós devemos ensinar nas escolas que para cada direito que você procure, você tem pelo menos 1 ou 2 deveres correspondentes. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho o direito à vida, é meu dever respeitar a minha vida e a vida do outro, para que ele possa respeitar a minha e eu garanta a mim. Então eu tenho para o meu direito à vida os deveres correspondentes, mas eu não posso ensinar nas escolas só o dever sem que a pessoa faça uma lógica do direito que ele também possui, né? E essa é uma educação no Brasil que a gente tem que começar a inverter. Nós temos que usar a pedagogia. Ora, se eu tenho o direito de acesso à saúde, eu tenho que respeitar o direito de acesso à saúde do outro, da outra, segundo os seus predicados e a sua condição humana. Porque eu que tenho uma saúde mais, vamos saber assim, sou mais bem dotado de saúde, no bom sentido, eu não posso competir em grau de igualdade com o sujeito que tem uma saúde muito mais debilitada, portanto ele tem que ir à minha frente, né? Então, a população só vai entender a redução de danos, né? O que é redução de danos? É quando eu reduzo os danos dos outros, na medida que eu, enquanto sociedade, também ajude com que o meu igual e o meu diferente sejam tratados com a minha igualdade ou com a minha diferença. E aos diferentes a prioridade, obviamente, né? Mas isso está na minha lógica, pela minha formação. Mas isso não está na lógica, na formação, hoje do conjunto da sociedade brasileira. A nossa educação, inclusive a pública, ela está cada vez mais uma pedagogia individual, da concorrência, né? As crianças têm que concorrer para ter a vaga na universidade, depois elas têm que correr para ter uma vaga de emprego, como se o seu colega, o seu igual, fosse de fato o seu inimigo. E aí todos são o seu diferente, o que eu acho que é uma grande equívoco da nossa cultura.
essa geração de uma conscientização individualista. O meu direito individual ele tem que ser garantido para que eu componha essa massa coletiva. Porque se eu, dentro da massa coletiva, não estiver atingindo o que a massa coletiva está atingindo, essa massa coletiva tem que me atender, ela tem que me acolher para estar junto. Esse é o princípio. Mas, infelizmente, nós estamos com essa influência política que acaba influenciando nas nossas pedagogias, nas nossas concepções, no nosso comportamento social, né? E aí parece que a Constituição brasileira ela destoa. E aí as pessoas, ao invés de se adaptarem às normas e os princípios constitucionais, elas preferem mudar a Constituição, né? Então isso é um debate aí para os próximos 30 anos. Mas acho que nós avançamos muito com a de 88. Nós poderíamos ser uma sociedade muito pior, como éramos antes de 88, né? Eu acho que nós construímos grandes mecanismos protetivos aos direitos humanos. Nós trouxemos a questão do gênero hoje, né, para o campo do respeito. Nós trouxemos a questão da condição racial para o campo do respeito. Hoje você olha o jornal da Rede Globo, você tem lá a representação do negro, de uma negra, coisa de uma novela, o que era impensável há 35 anos atrás, a questão da igualdade racial, por exemplo, né? Eu acho que nós avançamos bastante. E poderemos avançar mais se nós nos debatermos ou nos aplicarmos na luta para que a gente tenha um processo educacional de conscientização social à luz e às regras dos direitos humanos. Hildon, eu queria abordar agora o papel dos cuidadores, não só porque é uma atividade que tem crescido muito, né, até em função do envelhecimento da nossa população, mas também o papel desses cuidadores no dia a dia das pessoas com doenças raras. Essa atividade é regulamentada pela nossa Constituição? Existe alguma iniciativa ou política pública que possa dar uma melhor formação ou capacitação para esses profissionais? Como que a gente consegue trazer esse assunto para um debate mais amplo, Hildon? É bastante interessante a gente falar dos cuidadores hoje, porque ela é uma atividade crescente no Brasil. Não por conta só das pessoas que são portadoras de doenças raras, mas também porque o Brasil teve um envelhecimento muito grande e os cuidadores de idosos cada vez mais temas. E aí se criou, de fato, como você disse, problema, né? O que é um cuidador? E dentro de uma política de cuidados, tanto a assistência como a saúde, digo, a assistência social como a saúde, ela ainda está com um debate, uma discussão muito precária, né? Seja porque, de fato, o Estado brasileiro, à luz da Constituição, ela deveria pensar numa política não só dos cuidados, mas também de quem é o cuidador. O cuidador hoje, ele, no popular, alguns os tratam como domésticos, as domésticas, em que há uma confusão na sociedade que o cuidador ou a cuidadora deve não só olhar para a pessoa ser cuidada, mas também tem que se meter em algumas tarefas diárias do dia a dia doméstico. Isso cria muita confusão. Nós temos acompanhado um pouco esse debate aí. E, de fato, o que é preciso, no meu modo de entender, é que desse debate saia, de fato, uma política específica, de cuidado, em que você garanta à pessoa que necessite desse cuidado, de um cuidador lá, de maneira permanente, de acordo com a necessidade dele, mas também garanta aos cuidadores uma regulamentação funcional, né? É extremamente importante que o Brasil, hoje o país, faça esse debate e crie essa política. Por quê? Porque se eu não cuidar do cuidador, o cuidador não cuidará bem de ninguém.
Então, nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, também precisamos cuidar desse cuidador. Precisamos dar a ele garantias profissionais, precisamos conceituar essa profissão, precisamos, inclusive, para que ele possa aprimorar, né? As capacitações para cuidadores, por exemplo, são muito poucas. A capacitação de cuidador, por exemplo, não tinha que estar dentro do serviço de saúde pública. Eles teriam que passar por uma formação. Nós deveríamos, isso é na minha visão, nós deveríamos cuidar do cuidador e colocá-lo também em segurança social, porque não adianta nada eu ter um cuidador que não vai se capacitar, um cuidador que não tem moradia, que não tem alimentação, ganhando salários ruins, como é que ele vai cuidar bem de quem precisa? Então, eu costumo dizer para as pessoas, nós precisamos cuidar bem de quem cuida, né, para que ele cuide melhor. E eu acho que nós ainda vamos ter que avançar, nós vamos ter que debater bastante em relação a isso. Tem algumas iniciativas no campo da Previdência, tem algumas iniciativas aí bem localizadas, mas que eu acho que ainda elas não são, não existe ainda uma política pública que esteja bem clara e bem definida. Aliás, dia 27 de maio, nós vamos fazer na Assembleia Legislativa um debate sobre isso, porque foi aprovado lá o Dia dos Cuidadores e eles vão aproveitar, inclusive, trazer gente do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem uma secretaria que chama Secretaria de Cuidados da Família, né? Então nós queremos saber o que o governo federal está pensando. Estamos chamando algumas trabalhadoras, cuidadoras, estamos chamando alguns sindicatos, sindicato da saúde, para a gente pensar, né, exatamente numa política de cuidados que atendam não só as pessoas que necessitam, mas também que faça um debate sobre como cuidaremos desses nossos maravilhosos cuidadores. Esses cuidadores são maravilhosos, seja pela dedicação, seja pela opção que fizeram, né? E geralmente, até onde eu sei, são pessoas que possuem uma empatia muito grande, né, com o outro semelhante, né? Então, eu quero encerrar aqui para te dizer que nós precisamos pensar nisso, o Brasil precisa pensar nisso, precisa tornar público o que já existe de bom e precisa aprimorar, criando de fato uma política nacional de cuidados e para cuidadores. Bom, quero agradecer aqui ao Hildo e a Jéssica que participaram com a gente e muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio do nosso Olhar Raro. Hoje falando sobre direitos humanos. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!